Vamos lá, os meninos vão ser educados para a guerra. Cuidado, eu estou usando o filme porque é um filme que passa direto na TV, é fácil de encontrar em locadora e tudo mais. Os meninos vão para a educação militar. Jovem, o que é uma educação militar? Quer dizer que é uma educação que te coloca disciplina. Se tem uma coisa que vai ajudar você na sua vida, independente de qual carreira você vai seguir, é você ter disciplina. Pessoas disciplinadas conseguem às vezes mais êxito do que pessoas que são inclusive mais inteligentes. Mas às vezes o cara é tão inteligente que ele não é disciplinado, ele não tem uma rotina. Tipo, ele é muito bom em matemática, por isso mesmo ele não estuda, porque ele é bom quando ele quer, ele vai lá e consegue. Mas a disciplina, ela é fundamental para você ter êxito. Então a educação militar era dizer para o cidadão, para o filho de Esparta, para o espartano, que ele tem que ter rigor no que ele faz. Cuidado com essa história que dá a entender nos livros que a educação militar, o menino vai ter que apanhar. O menino apanha, no filme o menino apanha. Aff, Maria, a porrada que o dedo do menino voa em 3D. Todo jeito, se a gente batesse nos meninos daquele jeito, quantos iam sobreviver? Quase nenhum. E os que iam sobreviver? Cego, banguela, aleijado. O que é que eu vou fazer com um bocado de cego na guerra? O caba cego, o outro surdo, que levou uma pancada no ouvido. Tu viu o quê? Hã? Já morreu, jovem. Já morreu na guerra. Tá certo? Não tem sentido. Eles vão passar por uma educação rígida. Não é porrada, não. Treinamento militar, ou para quem pratica alguma arte marcial, o treinamento é puxado. Mas se eu for matar todo mundo, quando terminar o treinamento, tem ninguém, só o mestre. Tá certo? E olhe lá, né? Se não tiver um discípulo que mate o mestre. Tá? Depois que eles fizerem a educação militar, aos 18 anos eles voltam, preparados para serem soldados, mas eles não vão cumprir serviço militar. Eles ficam dos 18 até os 30 cumprindo, sabe qual o papel? De cidadão, estudando sobre política, fazendo menino e cuidando da terra. Quando completar 30 anos é que ele vai ser soldado. Alguém não entendeu por que ele só é soldado aos 30? Porque se a gente botasse todo jovem para ir para a guerra, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer. E quem é que ia gerar os filhos? Então, o cara aos 30 anos, ele fez a educação e o treinamento dos 7 aos 18. Quando ele chega dos 18 ao 30, ele tem 12 anos para fazer filhos. Vamos botar que por baixo ele faça 2. Numericamente falando, quando ele morrer, quantos mais tem? Mais 2. Aí ele pode morrer. Não é para você pensar assim, mas na teoria, ele se morrer vai fazer tanta falta? Não, porque eu já deixei 2 herdeiros. Tá certo? Se o cara sobreviver e chegar aos 60 anos, ele vira geronte. Até hoje o radical GER quer dizer idoso, fralda geriátrica. Por quê? Porque ele era um geronte, um idoso, ele era da gerúsia. A gerúsia era o conselho dos velhos. Os velhos são valorizados na Grécia? Sim, porque ele já fez educação militar, já foi soldado, já foi pai, e agora ele vai ter o direito a ser o quê? Político. Professor, mas quem é que vai sobreviver 30 anos de guerra? Jovem, se todo mundo aqui for maior de 18 anos, todo mundo aqui presta serviço militar? Sim. A maioria vai ser colocado no que a gente chama de contingente excessivo. Você foi dispensado. Aí você é o quê? Reservista. Eu sou soldado, o Fábio é soldado, o professor Fernandes, que chega já já, é soldado. Todo mundo aqui é soldado, este jovem é soldado, este jovem. Só que o Brasil está em guerra? Não. Então eles precisam da gente neste momento? Não. Se você for um jovem sortudo, você vai ser um espartano que vai passar 30 anos sem ir para nenhuma guerra. Mas se você for um jovem que tem a mesma sorte que eu tenho, no dia que você completar 30 anos, a guerra começa quando? Ontem. Você já faz seu aniversário na guerra. Tá certo? Então o cara pode ser que ele cumpra 30 anos sem ir para nenhuma batalha. E chega aos 60, vai ser respeitado, mas não participou de guerras. E o pobre pode o quê, professor? O pobre pode trabalhar, produzir na terra,
mas não pode participar das decisões políticas e nem vai para a guerra, viu? Os mais pobres em Esparta não vão para a guerra. Por quê? Porque quem vai para a guerra toma terra. E quem é o cara na Grécia? É quem tem a terra. E o pobre não tem terra não? Tem, porque entrua na unha, fica, tá certo? Um restinho de terra nas coxas, nas dobrinhas, mas terra mesmo, propriedade de terra, ele não tem, tá? Isso é Esparta. Uma diarquia militar, 2 reis, uma sociedade que tem um conselho de anciãos, que a gente chama de Gerúsia, com S, tá? E tem um conselho religioso. Como é o nome do conselho religioso? Valeu, Guilherme. Éforos, tá? Éforo é o conselho religioso, tá certo? Também são figuras mais velhas. Olhe, os gregos, eles são monoteístas ou politeístas? Diga, amor. Não, para guerra não. Entenda, educação militar não necessariamente é para ser soldado, é para ter disciplina. Só que só quem aprendia as técnicas de guerra eram cidadãos. Tá certo? Oi. Agora eu não vou conseguir ouvir, ó. Eu não vou mentir, eu continuo sem ouvir. Faz o seguinte, escreve no papelzinho, quando chegar aqui, ela vem me entregar, ó. Tá aqui nossa secretária, nossa Ellen Ganzaroli, tá certo? Ela vem deixar aqui no palco, tá certo? Tá chegando já o papel. Pronto, aí ó. Traz aqui, Ellen. Vem descalço que tu é jovem. Olha aí. Vamos aqui para a pergunta. Boa tarde, pessoal que chegou aí, estamos na pergunta, viu? Se um cidadão engravida uma pobre, essa criança vai ser cidadã ou pobre? A árvore genealógica é do pai, porém só transmite se for pai e mãe. Então, se ela for uma pobre, mesmo que ele seja cidadão, esse menino é pobre. E ele é o quê? Um menino pobre que tem um pai rico. E o que mais? Menino pobre que tem um pai rico. Ele não tem herança genealógica, porque não é de pai e mãe. Beleza? Tranquilo? É porque a sociedade mudou bastante, mas antes o que valia era a questão sanguínea. Hoje essa questão sanguínea não tem mais nada a ver, porque no mundo capitalista, um pobre pode ser rico? Pode. Ele pode vir de uma família bem humilde e no final de sua vida ter acumulado riqueza suficiente do que ser mais rico do que muita gente que nasceu em berço de ouro. Tá? Beleza? Um jogador, um cantor de onomatopeias fica rico. Tá certo? Vamos lá. Atenas. Eu ia dizer só, estava falando da religião grega, desculpa. Eles são monoteístas ou politeístas? Politeístas. E no início da Grécia, eles acreditavam em que condição? Na mitologia. Tá certo? Quando surge a cidade-estado, a gente está no período que a gente chama de arcaico. Porque começam a surgir as cidades, que a gente chama de polis. Cidade em grego é polis, tanto que até hoje a gente tem metrópole, cidade grande, pequenópole, que é cidade pequena, você que assistiu, tá certo? O seriado do Superman. O nome do seriado? Smallville. Tradução para o português? Pequenópolis. Em outras palavras, cidade pequena. É porque em inglês é mais chique. Não é cidade pequena, é Smallville. Tá beleza? Tudo tranquilo? Só o filé? Atenas. Toma para ti o papel, para não dizer que eu não te dei nada. Papel do menino ali. Tu juntando 10 papel desse, tu tem 10 papel. É ruma de papel. Olha, Atenas, tá? Em Atenas, qual é a diferença? Diferente de Esparta, que está cercada por montanhas, Atenas está de frente para o mar. Inevitavelmente, quem mora de frente para o mar, ou vai viver de surf, não era interessante na época, tá certo? Ou vai viver de comércio marítimo, de navegações. Lembrando de novo, na Grécia, qual é a coisa mais importante? É ter a terra. Então, o comerciante marítimo na Grécia, ele é bem visto, igual o dono de terra?
Não, deixa eu dar uma dica importantíssima. Se tem uma coisa que o cidadão grego valoriza, é não ter nada para fazer. Ele define riqueza assim: quem é rico? É aquele que não faz nada. Por quê? Porque tem alguém para fazer por ele. Aí você vai dizer, quer dizer então, professor, que um vagabundo é rico? Ele faz nada. Só tem um detalhe: se o vagabundo não fizer nada, ele terá alguma coisa para comer? Não. Ele terá algum canto para morar? Não. O rico, ele é dono da terra. Por ele ser o dono da terra, ele chega para os pobres e diz: vão produzir para mim, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Tanto que os filhos da elite de Atenas faziam, sabe o quê? Filosofavam. Quanto tempo o cara dedicava à filosofia, professor? A vida toda, sentados em mesas discutindo, por exemplo, de onde eu vim. O pobre tinha tempo para discutir isso? O pobre, ele já tinha resposta: onde é que tu vinha? Eu vim lá da horta. E aí, onde tu vai? Agora eu vou lá para a colheita. O rico, ele ficava questionando: não, você tem que questionar de onde você veio, quem você é, de que é feito a matéria. Por que eles faziam essas perguntas? Porque eles não tinham nada para fazer. Isso se chamava, na época, status social. Ócio. Ócio é vagabundagem de rico, tá certo? Porque quando o pobre não faz nada é vagabundo, mas quando o rico não faz nada ele é ocioso, tá certo? O grego, ele tinha o ócio, o cidadão, ele se orgulha de não ter que fazer nada. Se tem uma coisa que dava alergia nele, chonhonha, era trabalhar. Ele não trabalha. Eles diziam o seguinte: o homem é um animal político. Aí o pobre, eu posso falar: o homem, você não é homem, você é pobre. Quando você virar homem, quer dizer cidadão, aí você pode falar sobre política. E a mulher na Grécia, ela fazia o quê? Era mulher de cidadão, era filha de cidadão, era irmã, era mãe de cidadão. A sociedade grega, ela era patriarcal. A gente já sabe que eles são patriarcais, politeístas e que a terra é o mais importante. Qual é a grande diferença de Esparta e Atenas? Atenas é mais ligada ou menos ligada à guerra? Menos. Por quê? Porque ela tem o mar para sobreviver. Ela pode pegar produtos de uma região e trazer para outra, fazer comércio. Os espartanos não tem como fazer comércio no meio da montanha. Vai fazer comércio com carneiro? Tá certo? Não vai ter. Então eles precisavam mais da guerra. Isso fez com que a política em Atenas evoluísse. A gente passou da monarquia para a tirania. E aí você vai botar uma observação. Bote aí, ó. Tirania na Grécia Antiga. Arranja um cantinho aí. Tirania. Pronto? Para os gregos, a tirania era ruim, porque trazia benefício aos mais pobres. Tá certo? Para aí. A tirania era ruim, porque trazia benefícios aos mais pobres. Como assim, professor? O cidadão não queria que o Estado pegasse recurso financeiro para dar aos mais pobres. E os tiranos faziam isso. Tá? Então, isso acabou fazendo com que Atenas mudasse da tirania para a democracia. Democracia quer dizer o quê? Demo, povo. Cracia, governo. Um governo do povo. Só que beneficiava quem? Ao cidadão. Então você tem sempre que lembrar. O que é cidadão para o grego? Homens atenienses, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Não pode, senão a gente volta à pergunta do nosso colega lá, tá? Filho de pai e mãe ateniense e que seja livre, tá certo? Que seja livre. Para amenizar as relações sociais, o que é que o cidadão grego fez?
ele proibiu a escravidão por dívida. Então, no início haviam 2 escravos, por dívida e por guerra, mas depois de um tempo vai ter só um tipo de escravidão, escravidão por guerra. O cara que nasce em Atenas, ele não pode, um filho ateniense, ele não pode ser escravo, a não ser por guerra, porque aí não tem como evitar. Apesar de que a Grécia evoluiu na arquitetura, na matemática e uma série de ciências, a gente já viu uma coisa: os gregos são pequenos e eles estão invadindo o mar através do comércio. O que é que vai acontecer? O natural: mais cedo ou mais tarde vai ter que ter uma guerra pela posse do mar. Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. Só que os gregos vão enfrentar uma das maiores nações da história da humanidade, os persas. E os persas também viviam do comércio marítimo, vão se chocar com os gregos, tá?